Manhã Cidade. Entrevista. Bom, minha gente, a volta às aulas, né, já tá aí, as escolas particulares já voltaram, as escolas públicas voltam na próxima semana, e tem um detalhe que muita gente acaba deixando passar: a saúde dos olhos. Quando existe algum problema como miopia ou astigmatismo, por exemplo, isso pode atrapalhar a atenção em sala de aula e, claro, afeta o desempenho desse estudante, fora dor de cabeça, reclamações e tudo mais, né, Mário? Para falar a respeito da importância do exame de vista nesse período e como identificar sinais de alerta, eu vou voltar aos anos 80 agora. A gente conversa agora com um oculista. Era assim que os antigos chamavam, né? O oftalmologista, nosso amigo Dr. Getúlio Cardoso. Dr. Getúlio, bom dia, bem-vindo aqui à Rádio Cidade mais uma vez. Agora ao vivo. Bom dia, Renata. Bom dia, Mário. Um prazer estar aqui com vocês para a gente falar sobre esse assunto que é tão importante, principalmente nessa faixa etária, né? Por que as crianças, né, os estudantes, podem desenvolver problemas de visão tão cedo, por exemplo? Veja, primeiro eu queria deixar bem claro o seguinte: a criança não nasce vendo perfeitamente. Ela nasce vendo embaçado. A visão não está completamente desenvolvida ao nascimento. Então, do nascimento até os 8 anos de idade é a fase que se completa esse desenvolvimento da visão. Então, nessa fase é fundamental o acompanhamento da criança. Por quê? Porque se ela tem algum desvio do olho, se ela tem algum grau alto, alguma diferença de grau entre os dois olhos, se ela tem alguma catarata, qualquer problema que possa impedir que aquela visão se desenvolva completamente, ela, após os 8 anos de idade, não tem mais como recuperar isso que foi perdido, e a criança fica com o que a gente chama de visão preguiçosa. O termo técnico é ambliopia, e não há mais como recuperar. Nem com cirurgia, nem com redução de grau, nada. Vai ficar com uma deficiência em um ou nos 2 olhos para o resto da vida. Então, essa fase é fundamental a atenção dos pais, do nascimento até os 8 anos de idade. Quanto mais precoce for detectado qualquer alteração, mais fácil é o tratamento para recuperar e desenvolver essa visão. Veja, a gente tem o hábito de levar, né, o recém-nascido durante 1 ano, todo mês, ao pediatra, depois fica o acompanhamento anual. Mas a gente não tem essa prática de levar a criança ao oftalmologista. Ou só leva quando o menino, a menina reclama. E essa é a grande dificuldade, porque nem sempre a criança entende, a criança expressa aquela dificuldade que ela tem, e às vezes perde-se um tempo precioso para o tratamento por conta desse atraso no diagnóstico, que só é feito muitas vezes ao levar a criança ao médico, mesmo que a criança não sinta, não apresente, não tenha nenhuma queixa. Muitas vezes os professores, eles detectam a criança ou desatenta, ou aquela criança que ela se perde na aula, ela não consegue ver, ou ela reclama alguma coisa, ou ela franze a testa para tentar enxergar as coisas no quadro. O professor muitas vezes detecta alguma alteração e chama a atenção dos pais, mas também existem muitos casos onde o paciente mesmo, os pais devem levar rotineiramente. A gente sempre recomenda, hoje em dia já se faz, graças a Deus, de rotina o teste do olhinho, que é logo após o nascimento. Então deve ser feito o primeiro exame por volta de 1 a 2 anos de idade. É isso que eu ia perguntar, qual a idade ideal para fazer o primeiro exame e depois um acompanhamento de quanto em quanto tempo disso? É feito o teste do olhinho, Mário, e após isso, entre 1 e 2 anos faz o primeiro exame, e após os 4 anos é feito o segmento anual dessa criança. E aí, a depender de cada caso, se há uma necessidade de um acompanhamento mais próximo ou não, o médico vai indicar se a cada 6 meses ou a cada ano, dependendo de haver ou não, como eu falei, alguma alteração. Quando é detectado, por exemplo, crianças que têm alguma deficiência, que a visão não está se desenvolvendo bem, hoje o recurso que existe, além do óculos, além da correção do desvio, é aquele tratamento com tampão. Quando normalmente a gente tampa o olho que está melhor, para obrigar o olho que está pior a desenvolver. Mas é um tratamento muito complicado, porque a criança muitas vezes resiste, ela não quer usar aquele tampão, ela não quer ficar dependendo do olho mais fraco, e às vezes o olho mais fraco é muito mais fraco e dificulta muito a vida dela. E ainda tem a escola, né? Porque tem os coleguinhas que vão ficar perturbando e tal. Os coleguinhas não aliviam, não pegam leve, não. Veja, não é fácil. Precisa muito envolvimento da família para completar esse tratamento. A gente falava aqui, né, dos tempos antigos, estava brincando no começo da entrevista, e hoje tem celular, tablet, que é uma coisa que a gente não tinha. A gente, quando eu era estudante, né, de ensino médio, essas coisas, e até de antes, era o quadro, né, com o giz também, que é uma coisa que não tem mais hoje, e a gente tinha essas dificuldades. Com tablet e smartphone,
Tem essa necessidade maior ainda de ter cuidado com a visão dos adolescentes e crianças? É importante isso aí, vamos lá. Vamos destrinchar o que é mito e o que é fato. Muitos pacientes perguntam, doutor, principalmente muito senhorzinho que a gente acompanha, doutor, o celular prejudica a visão? A partir de uma determinada idade, o adulto em diante, ele não prejudica a visão. Tá? No máximo, que a gente tem o problema de telas, que a gente pisca menos, que o olho resseca mais fácil e sente mais cansaço. Isso é o fato. Não vai comprometer a visão do adulto. Agora vamos à criança, que é o que a gente está falando. O excesso de telas na criança, principalmente nas idades mais baixas, quanto mais cedo, pior. Por quê? Porque quando a gente está olhando para uma tela, a distância de focalização é muito curta. Então, esse excesso de focalização de coisas muito próximas, ele aumenta, ele induz a um desenvolvimento de miopia. Então, hoje a gente pega crianças com graus altos de miopia. E por que isso é grave? A miopia ela tem uma série de consequências. Primeiro porque, com o crescimento da criança, o corpo cresce, o olho crescendo, a miopia vai aumentar. Então, a chance de uma criança que tem uma miopia já com 3, 4 anos de idade, chegar aos 18, 20 anos com graus altos de miopia é muito grande. E isso traz consequências porque a miopia provoca alterações na retina, provoca diminuição da visão, degeneração da retina, aumenta o risco de descolamento de retina. Então, são casos muito sérios. Hoje existe uma epidemia de casos de miopia em crianças por conta de telas. Né? A tecnologia veio para ajudar em muita coisa, mas nesse aspecto, o que os pais puderem evitar ou atrasar, retardar esse contato dos filhos com tablet e celular e limitar esse uso é um bem que ele está fazendo para o próprio filho. Até esses 8 anos que o senhor falou que principalmente a visão está sendo desenvolvida. Principalmente ainda. Nessa fase, essa é a fase mais crítica que existe, mas o ideal é que até os 15 anos haja um controle disso aí. Isso falando apenas da questão visual, né? A gente sabe que a questão psicológica, redes sociais, todo tipo de má influência que acontece também está envolvido nisso aí. Mexe com tudo, né? Postura, enfim. A criança ela pode se acostumar a enxergar mal se assim, ninguém percebe, ou ela não fala, e o pai e a mãe não percebem, o responsável. Quando está com uma dor de cabeça, toma um analgésico, toma aqui um remédio. Ela pode se acostumar de repente com isso e de repente só perceber lá na frente. Ela acha que aquele mal que ela enxerga é o normal. É o normal. Então ela não tem esse parâmetro de comparação até o dia que se bota uma lente na frente dela e o mundo se abre, ela vê o potencial de visão. Tem vídeos na internet, né, com criancinhas colocando aí o óculos e a gente vê até o semblante de felicidade, né? Uau, né? É um bebezinho e ele abre aquele sorriso, o mundo se abre para a pessoa. Então, enquanto a criança não faz um exame, não é demonstrado, não se coloca uma lente, ela vê o potencial de visão que ela está perdendo por não estar usando aquele óculos, muitas vezes a criança não sabe relatar e ela é acostumada a ver mal, acha que aquilo é o normal e muitas vezes ela não expressa, não se queixa para os pais. Doutor Getúlio, o senhor falou aí sobre esse teste do olhinho, né? Até um dia desse a gente só ouvia falar no teste do pezinho, né? Que a criança faz. Mas agora tem o teste do olhinho também. O que é observado? O teste do olhinho, a finalidade dele principal é ver se todos os meios da parte interna do olho estão transparentes. Por quê? Porque existe uma necessidade para que esse desenvolvimento da visão se complete, depois do nascimento, que todas as camadas do olho estejam em perfeita transparência, que permita que a imagem que vem do exterior chegue na retina sem nenhum anteparo, sem nenhuma dificuldade. Então, a principal motivo desse teste é ver se a criança não tem catarata, se a criança não tem alguma outra alteração que vai impedir que essa imagem chegue nítida no fundo do olho, que é esse processo é que vai estimular o cérebro a desenvolver a visão. Né? Existem casos que são mais raros, de tumores oculares que podem ser detectados na criança, casos de glaucoma, né? Casos de catarata que são cirurgias de urgência. Veja, a cirurgia de catarata normal não é uma cirurgia de urgência, é uma cirurgia programada, mas a cirurgia de catarata na criança é uma cirurgia de urgência porque, como eu falei, ela precisa dos meios transparentes para desenvolver a visão e a catarata impede esse desenvolvimento. Então, qualquer caso cirúrgico na criança é muito importante e tem que ser feito o quanto antes, principalmente catarata e glaucoma. Todo recém-nascido tem acesso? A gente estou falando do serviço público de saúde, o SUS, por exemplo. Sim, hoje isso é uma prática normal, já amplamente difundida. Isso aí, o teste do olhinho já faz parte do acompanhamento. Agora, para esse acompanhamento que a gente está falando, que seria o ideal, né, de a cada ano a criança visitar o oftalmologista, esse acesso é fácil hoje à saúde da visão
do país? Pois é, muitas vezes esse é o grande anteparo que aumentam os casos de problemas visuais por conta dessa dificuldade de acesso, né? E a gente sabe que principalmente as pessoas com menos condições financeiras, elas têm uma dificuldade muito maior. O SUS hoje ele oferece todo o tratamento gratuito, mas a gente sabe que até chegar lá e conseguir o atendimento, muitas vezes se perde um tempo precioso para que não haja nenhuma dificuldade, nenhum problema na visão. Então, existe o tratamento, o SUS oferece o acompanhamento, existe uma especialidade da oftalmologia, que é o oftalmologista pediatra. Então, é aquele médico que fez oftalmologia e ele se especializa no atendimento e no acompanhamento da criança. E essa especialidade também está disponível no SUS. O grande problema, muitas vezes, é o tempo que é necessário para esperar, para marcar, para conseguir um atendimento e para manter esse atendimento, como eu falei aqui, que muitas vezes o atendimento a criança precisa ir de mês em mês, de 2 em 2 meses, para acompanhar, ver se aquela visão está desenvolvendo normalmente com o tratamento que foi estabelecido. Outra dúvida, veja, eu reclamo muito com os nossos filhos que eles apagam todas as luzes e ficam assistindo televisão na sala. E se eu chego, acendo, aí toda vez é uma confusão. Isso é mito, que prejudica a visão, e ler com pouca luz também prejudica, enfim. E ler em movimento. No carro, lá. Por exemplo. A questão do movimento, em tese, existe uma teoria que fala que o movimento aumentaria o risco de descolamento de retina. Porque, por menos que o carro balance, vamos dizer, você está lendo no carro, qualquer movimento do carro, o livro também está balançando, seu olho está dando pequenos tremores para acompanhar aquele movimento do livro. Então, e esses pequenos tremores, numa pessoa que tenha, em tese, uma predisposição ao descolamento, ou alguma alteração no fundo do olho que predispõe a descolamento de retina, em tese, ela teria mais risco. Mas é uma coisa muito difícil de comprovar, mas a teoria existe. Em relação à luminosidade que Mário falou, é mito. Então, o grande problema para as crianças é a proximidade que se coloca à tela dos olhos. Quanto mais perto, esse excesso de focalização próximo é o que prejudica a criança, né? Então, hoje pode ver televisão no escuro, então eu estou reclamando errado. A questão do escuro é só uma questão de conforto visual. Quando você está num ambiente muito escuro e a tela muito clara, esse excesso de luminosidade ele é mais desconfortável. E principalmente à noite, inibe aquele ciclo da melatonina, vai diminuir a questão o sono, vai demorar o sono mais a chegar. Mas não prejudica, né? E o que a gente sempre atenta é essa questão da distância, né? Na nossa idade, a gente brincava no meio da rua, jogando bola, andando de bicicleta, e até por uma questão de segurança, hoje em dia está todo mundo dentro de casa, então a distância do mundo que a gente enxergava se reduziu do infinito, que era quando a gente estava no meio da rua, para as 4 paredes ou a tela. Então, por isso os casos de miopia são tão comuns hoje em dia. E essa prática, é mais ou menos isso que o senhor estava falando, mas essa prática que a gente está dormindo, aí acorda na madrugada o celular no rosto. É o vício, né? É uma tentação que a gente precisa trabalhar esse psicológico, de controlar essa necessidade. Esse brilho da tela de repente. Não prejudica. Não é esse brilho que vai prejudicar. Não. Aí o que pode acontecer é você ficar vendo vídeo até 2 horas da manhã. Aí você vai perder o foco, vai deixar de fazer suas obrigações, vai perder o sono, porque acorda de madrugada, pega o telefone e termina perdendo o sono. Outra coisa, quando a gente também era pequeno, a gente gostava muito, comia muito mais tanajura. Aí o povo dizia: formiga faz bom para os olhos. Mas onde é que eu quero chegar? Não vou perguntar nada sobre tanajura. Mas a alimentação influencia na questão também visual? A alimentação influencia, né? Uma alimentação balanceada, rica em frutas, verduras, castanha de caju, essas castanhas da Índia, isso é muito importante e ajuda principalmente na lubrificação do olho, né? E no idoso, a gente sempre recomenda, principalmente couve, ovos, que eles ajudam na prevenção do que a gente chama da DMRI, que é a degeneração macular relacionada à idade, que é uma das causas de perda e diminuição da visão, que é mais comum no idoso. Então, a alimentação é importante. E outra coisa que a gente sempre ressalta é a necessidade de se proteger do raio solar. A radiação. Já mandaram a pergunta para mim aqui, mas então comer formiga ajuda ou não na visão? Não vai ajudar, não. Tem uma cadeira no curso de medicina, da oftalmologia, que é sobre comer formiga, né? Não funciona, né? Não, isso aí é mito.
Isso era a desculpa que dava, que a gente tava comida lá e tinha formiga, mas eu não quero comer isso, mas come que faz bem à saúde dos olhos. A visão. É aquela mesma história que muitas pessoas diziam, use o óculos, senão o grau vai aumentar. Isso também é mito. Né? O fato de usar o óculos ou não interfere no aumento ou na diminuição do grau. Isso é uma questão individual. Se a pessoa geneticamente ela tem aquela predisposição de aquele grau aumentar, ele vai aumentar. E se a pessoa, mesmo usando óculos, a criança principalmente, ela vive com o celular, com tela, essa focalização muito próxima, aquilo ali vai induzir o aumento do grau também. Muito bem. Doutor Getúlio, eu nunca usei óculos, né? O senhor, desde que eu cheguei em Caruaru, né, que o senhor me acompanha, é o meu oftalmologista, nunca usei óculos. Fiz os famosos 40 anos, fui dormir enxergando e acordei com tudo embaçado. O que é que acontece, né, nesses 40 anos e principalmente com a mulher? Né? A gente, né, lê muito aí em relação à perimenopausa, que pode, inclusive, afetar a saúde da visão. Bom, é o seguinte, essa questão da perimenopausa e a mulher ela é mais afetada por questões hormonais, né? A gente sabe que essas alterações hormonais, muitas vezes, elas alteram a composição e a produção da lágrima do nosso olho. A lágrima no nosso olho ela é fundamental para a nossa visão nítida. Então você pode ter o melhor óculos do mundo, você pode ter a melhor visão do mundo. Se o seu olho resseca, se a sua lágrima não está boa, a qualidade da sua visão vai lá para baixo. Então é condição sine qua non para a pessoa enxergar bem, ter uma boa lubrificação e uma boa qualidade da lágrima. A lágrima é um lubrificante do olho. Lubrificante, e ela é essencial para que a gente visualize bem. Então toda vez que a gente pisca o olho, a pálpebra espalha uma camada de lágrima sobre a córnea e é isso que dá a qualidade da visão. Então é importante que as pessoas entendam isso. E a mulher, após os 40 anos, essa alteração hormonal, muitas vezes muda a qualidade da lágrima e as mulheres sofrem mais com esse tipo de alteração. Em relação aos 40 anos e o uso de óculos, o que acontece é o que a gente chama de presbiopia. É a vista cansada. O olho começa a perder essa capacidade de mudar o foco de longe para perto automaticamente após os 40 anos de idade. Então a gente começa a perceber que quando vai chegando nessa idade, muitas vezes a gente vai afastando as coisas para conseguir braço, ler. Né? No meu caso, por exemplo, eu sou pequenininha, falta o braço e aí tem que apelar para o óculos. Né? Pois é, aí o braço fica curto e não tem outra solução. A solução é usar um óculos para ajudar nessa questão da visualização de perto. Já existem colírios que já são vendidos nos Estados Unidos. Eu ia perguntar hoje. isso, veja, a ideia de usar o uso do colírio, ele é recomendado, colírio simples mesmo, só para fazer essas lubrificações também, dar uma limpada, digamos, no popular, assim, ou só deve usar quando o médico realmente prescrever? É um colírio de livre venda, sem necessidade de prescrição. Mas se a pessoa não tem queixas, não há necessidade. Aquela pessoa que ela, doutor, eu sinto cansaço, a vista, no trabalho, no final do dia estou com a vista muito cansada, aquele peso na visão, começa a visão embaçando, a sensação de corpo estranho, às vezes fica arranhando, dificuldade, tem hora que a visão está boa, tem hora que a visão está embaçada. Então, aí precisa se analisar a necessidade de uso de um lubrificante. O outro colírio que eu estava falando, que já está em venda nos Estados Unidos, é para essa questão da presbiopia. Então, tem um colírio que ele ajuda nessa focalização de perto, já está sendo vendido nos Estados Unidos, a gente espera que nesses próximos anos chegue aqui, estamos até curiosos para ver o resultado disso. A meu ver, vai dispensar o óculos? A meu ver, nos casos mais iniciais, ainda vai retardar um pouco essa necessidade do uso do óculos para perto. Veja, por exemplo, eu uso esse óculos de farmácia só para ler de perto. Pode usar óculos de farmácia? Para ler de perto. Se pode. E outra dúvida que eu tenho é o seguinte, eu estou tendo umas dores de cabeça. Será que está influenciando também? Porque é muito forte o aumento da lente. Eu estou nessa dúvida. Que nunca mais eu tinha tido dor de cabeça. Veja, nós não temos nada contra o óculos de farmácia, mas o óculos de farmácia ele é muito específico para determinadas pessoas. Não é todo mundo que pode usar, porque ele só existe esse tipo de óculos com o mesmo grau nos dois olhos. Nem todo mundo tem o grau igual nos dois olhos. Ele não tem astigmatismo, é geralmente só a hipermetropia. Então, quando é adequado, quando a pessoa existe essa possibilidade, eu não tenho nada contra que use. A pessoa que só não tem necessidade de ir longe e usa um óculos só para perto, até esse óculos de farmácia é possível usar, ele é um quebra-galho interessante. Mas é interessante, por exemplo, também você ver a necessidade de longe e a necessidade do intermediário, porque o de farmácia ele só vai lhe dar uma visão com foco lupa, único. Né?
né? E às vezes você precisa estar trabalhando com computador e com leitura e muda essa distância de foco, onde o óculos de farmácia ele não é capaz de fazer isso aí. Olha, a Paula Daniela, ela pergunta o seguinte: estou usando um óculos multifocal, muita dificuldade para me adaptar, vejo buracos no chão. Oxê. É uma queixa comum de alguns pacientes em relação a essa questão do multifocal, porque às vezes ela vai olhar para baixo e ela, ao olhar pela parte de baixo da lente, o grau de embaixo é o grau de perto, então ela olha para o chão, que seria a distância de longe, pelo grau de perto, e ela vê aquela dificuldade, aquele buraco, aquelas coisas. Tem alguma dica para se acostumar mais fácil? A principal dica para se acostumar é usar o óculos, né? E as pessoas entenderem que assim existem vários tipos de lente multifocal. É como carro. Existe desde um Fusca até uma Mercedes. Então, a lente multifocal é importantíssimo que as pessoas façam uma lente de boa qualidade. Porque eu sempre digo aos pacientes, você paga pela facilidade de adaptação a esse tipo de lente. Não precisa ser nada caríssimo, mas saber que essas lentes mais simples, elas têm um campo visual muito pequeno e dificultam mais essa adaptação no início. Colocar o óculos na ponta do nariz, feito as vovozinhas faziam antigamente, não ajuda não. Aí era mais o óculos de perto. Quando as pessoas usam o óculos de perto, elas às vezes deixam o óculos na ponta do nariz, porque ela baixa um pouco a cabeça e olha por cima para longe, e quando levanta, olha pelo óculos para perto. A gente tem uma pergunta aqui do ouvinte, né, que ele é de Belo Jardim e está com uma dúvida. Vamos ouvir. Bom dia, doutor. Doutor, eu sou aqui da cidade de Belo Jardim. Meu nome é José Jorge Alves Filho. Vai fazer mais de um ano já que eu fiz o exame aí com a doutora Juliana, aí na cidade de Caruaru. Aí estou usando óculos, só que eu usava aquele colírio Clarof. E já procurei em várias farmácias e não encontrei. O senhor podia me aconselhar, me orientar qual colírio eu devo comprar para continuar usando, porque eu não fui mais no consultório da doutora e estou precisando de usar o colírio que substitua o Clarof. Aí fui até a farmácia e me disseram que eu tinha que procurar a médica oculista, no caso, para que orientasse qual colírio ia substituir o Clarof. O senhor tem algum em vista, por gentileza? Olha aí a consulta. Consulta ao vivo. É difícil assim dizer, sem examinar o paciente, mas assim, o Clarof que o senhor falou, seu José Jorge, ele é um colírio utilizado basicamente para clarear o olho. Ele tem uma substância que ela contrai os vasos da conjuntiva e o olho fica mais clarinho. Para tirar aquela vermelhidão dessa parte tirar esse vermelhidãozinho. Mas é um efeito temporário. Você pinga, passa uma hora, meia horinha e depois volta tudo ao normal. Então é um colírio que é assim, de uso bem restrito e que realmente as fábricas estão deixando de produzir isso porque ajuda muito pouco. Então é interessante, se o senhor quer usar um colírio, quer usar com frequência, o ideal é que use um lubrificante. Né? Geralmente pode procurar na farmácia um lubrificantezinho mais simples e fazer o teste. E se caso ainda continue com alguma queixa, aí realmente é procurar a sua doutora para refazer o exame e ver um outro colírio que seja mais indicado para o senhor. Muito bem. 8h58, doutor Getúlio, muito obrigada pela sua participação, né? É sempre muito bom conversar com o senhor aí sobre a saúde da visão. Quanto tempo já de profissão, doutor Getúlio? 25 anos de profissão. Mas, rapaz, tá vendo aí, Mário Flávio? Eu achava que com metanajura melhorava a visão. Mito, eu que agradeço, Renato e Mário. Muito obrigado pela oportunidade. Então, estamos à disposição sempre que precisarem. Muito bem. 8h59. Não temos tempo mais para nada. Mário Flávio, vem aí ela. Aline Souza. Aline Souza e o Vai Pedir o Quê? E